Oi, oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Não sei que horário você está vendo esse vídeo, mas eu espero que esse vídeo te ajude, te informe e fofoque sobre a minha vida também, porque a gente está curioso para saber. Então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, já compartilha, curta aqui com seus amigos. Pessoal, hoje faz 10 dias que eu pari a Helena, né? Então vocês acompanharam aí toda a saga da gestação, como que foi esses últimos momentos e tal, mas todo mundo quer saber como eu pari a Helena, porque todo mundo sabe que eu queria parto normal e humanizado. Mas aconteceu algumas coisas aí no meio desse caminho que não foi possível realizar o meu sonho de ter a Helena de parto normal. Mas eu creio que tudo é propósito de Deus e tudo faz parte do plano maior. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí atrás é a chuva. Tá chovendo bastante aqui, mas ou eu gravava esse vídeo agora, ou eu não sei quando eu ia conseguir gravar ele novamente. Então eu tenho que aproveitar quando eu tô disposta, né? Quando a Helena tá quietinha, se bem que ela é sempre quietinha, tá? Então, pra gente conversar um pouquinho, eu consegui falar pra vocês tudo o que aconteceu nesses últimos dias. Então vamos lá. Tudo começou no dia 2 de abril. A Helena, ela tinha previsão de nascer até o dia 10 de abril, parto normal. E caso ela não nascesse parto normal, a gente teria que pensar num parto cesárea, porque aí estaria passando do tempo das 41 semanas, 42 semanas. Então eu fui no médico na sexta-feira, no dia 30 de março, e ainda estava sem nenhum dedo de dilatação. Ela estava bem baixa, bem posicionada já. Ele disse, olha, ela já tá certinha, só que ainda você não tem nenhum dedo de dilatação. Vai embora para casa e vamos marcar a consulta para terça-feira pra gente reavaliar. Qualquer coisa, vai na emergência. Aí eu disse que tudo bem. No domingo, dia 2 de abril, pra segunda-feira, eu passei a noite inteira tendo muitas contrações de treinamento. E a sensação que eu tinha era que as contrações, elas não paravam, elas eram interruptas. Muito tempo assim, e muito desconforto. Eu comecei a sentir muita falta de ar, porque eu senti que a Helena, ela tava subindo aqui, comprimindo, né, o meu pulmão, meu diafragma, enfim. E fiquei assim, essa madrugada, e fiquei andando pela casa, falei, será que é? Será? Porque a gente, quando quer um parto normal, a gente acha que qualquer coisa já é que a criança vai nascer, entendeu? Aí eu ficava andando já pra estimular, já comia as tâmaras na madrugada, também pra ajudar. E fui deitar. Aí ao acordar pela manhã, a minha mãe tava reclamando já fazia alguns dias de dores e tal. Aí eu falei pra ela, mãe, vamos no médico, você faz um exame pra ver se pode ser dengue, né, alguma coisa. É bom a gente saber que tá dando bastante dengue aqui na nossa cidade e tal. E eu vou aproveitar e vou passar, porque eu tive muita contração essa noite e tô com muita falta de ar. Aí lá, então tá bom, então a gente passa no hospital. Aí eu me arrumei tudo e eu tava com muita vontade de comer Burger King. Falei assim, vou aproveitar, vou passar, não vou almoçar em casa, vou no Burger King, vou comer lá no shopping, preciso comprar umas roupas pro meu marido, vou comprar. E aí depois eu vou no hospital. Mas aí eu perguntei pra minha mãe dentro do carro, você quer ir primeiro no shopping ou primeiro no hospital? Aí minha mãe, vamos no hospital primeiro que a gente já resolve. Gente, se eu soubesse o meu dinheiro desse, eu tinha ido pro shopping primeiro, tá? Mas enfim, fomos pro hospital. Cheguei no hospital, lá no pronto atendimento, o médico perguntou o que eu tava sentindo, e eu falei que eu tava com a sensação de várias contrações, mas que eu tava com falta de ar e eu tava passando ali pra desencargo de consciência, pra saber se tava tudo bem, né, comigo e com a neném. E aí o médico falou assim, você tá esperando o parto normal? Eu falei, tô. Ele falou assim, olha, pelo que você tá me falando, a gente já vai ter que resolver isso hoje. Né? Eu falei, não, mas eu não quero cesárea. Ele falou, vamos esperar a avaliação do seu médico. Aí ele me mandou eu pra sala e pediu uma avaliação da enfermeira obstétrica. Aí eu fiquei lá aguardando, deitadinha lá. A enfermeira obstétrica veio, fez o toque e fez o cardiotoco em mim, né, no bebê. E no toque não deu nenhum dedo de dilatação. E no cardiotoco o coração da Helena tava perfeito, batendo um monte, aqueles rainhas assim que sobe, né, que a gente gosta de ver. Tava lá em cima, tava lindo, perfeito. E realmente em 20 minutos de exame eu tive diversas contrações, bastante contrações. Então eu tava dizendo que eu já tava no trabalho de parto inicial, que é a fase de prótobus, acho que é esse o nome. E então, que já tava naquela fase inicial, só que não tinha nenhum dedo de dilatação. E que ela iria ligar pro meu médico e falar pra ele pra ver qual ia ser a conduta dele. Então ele pediu que ela me deixasse internada, né? Porque a falta de ar poderia ser porque a nenê subiu um pouco, né? Mas eu ia ficar internada ali o restante do dia.
para saber como que ia se desenvolver as coisas, mas estava tudo bem comigo e tudo bem com o bebê. Só que a enfermeira obstétrica, quando ela fez o toque, ela disse que a Helena estava posicionada, mas ela não estava mais baixa, como ela estava no exame da sexta-feira anterior. Ela não estava baixa, ela estava pélvica, mas ela estava alta, ela já tinha subido, ela estava bem aqui assim, e isso estava comprimindo a minha respiração. Aí eu fiquei lá de boa. Só que quando o médico falou pra ela fazer minha internação, falei, poxa, falei pra minha mãe, né? Falei, ai mãe, ele não vai deixar eu sair daqui enquanto eu não ganhar essa criança. Seja normal ou seja cesárea, eu só vou sair daqui com essa criança. Porque não ia perder tempo de fazer todo o papel da internação, tudo, pra mandar eu embora pra minha casa. Só que eu sabia que se eu comecei ali o trabalho de parto, ele pode demorar até 20 horas, né? Pra se desenrolar, então eu tava ali esperançosa que eu não queria usar nenhum indutor pro trabalho de parto. Mas como eu já tinha iniciado ali aquela primeira fase e precisasse fazer para eu ter o parto normal, eu faria, né? Só que aí eu fiquei ali esperando para ver como que é. E não avisei meu marido nada porque poderia ser um alarme falso, sei lá. E aí esperei um pouco. Só que aí quando o médico falou que ia fazer a internação, eu falei, bom, vou ter que avisar meu marido, né? Porque afinal agora eu vou ficar internada. Aí fiquei lá de observação, umas 5 e pouco liberaram pra mim fazer, pra eu ir pro quarto, né? Que eu já ia ficar antes do parto, que até então eu não sabia que ia ser o parto, né? Subi pro quarto com a minha mãe e tal. E aí eu já tava ficando nervosa porque, né? Você vai ficando tenso, você fica ansiosa porque você quer que o neném nasce. Mas ao mesmo tempo eu não queria que o neném nascesse de qualquer maneira, eu queria realizar meu sonho. E é muita coisa na cabeça da gente pra gente pensar. Aí o meu médico ia passar no final da tarde pra uma reavaliação. E ele tinha falado pra ela vai querer normal mesmo? Aí se ela quiser cesárea, a gente faz no final da tarde. Se ela quiser normal mesmo, a gente vai esperar evoluir. Aí eu disse que não, que eu queria normal mesmo. Aí tudo bem. No final da tarde, antes do meu médico passar, ele pediu pra enfermeira fazer uma outra avaliação, um outro cardiotoco. Quando eu tava deitada na cama, fazendo cardiotoco, eu já tinha feito 2, né? Uma outra semana antes e naquele dia, no dia 2. Eu percebi que o coração da nenê tava batendo, só que os rainhos não estavam mais indo lá pra cima. Tava ficando bem baixinho. E as contrações estavam bem espaçadas, elas não estavam mais vindo reguladinhas como elas estavam vindo antes. E aí eu já percebi que alguma coisa deu errado ali, deu estranho. A enfermeira obstétrica não falou nada pra mim. Aí ela ficou olhando, aí eu falei pra ela, olha, deu muito diferente esse cardiotoco do outro cardiotoco. E nisso meu marido chegou e a minha mãe foi pra casa, né? E ela falou, você viu que deu diferente? Mas não comentou nada, saiu pro exame e tal. Quando volta pra sala, volta ela e meu médico. Aí o meu médico, tudo bem? Eu, tudo bem? Aí ele falou assim, você já sabe pra onde você vai, né? E eu dei risada, falei, vou pra casa. Pensei, né? Vou evoluir as horas do meu trabalho de parto na minha casa. Ele falou, não. Ele falou assim, você vai pro centro cirúrgico. Eu não posso, de maneira nenhuma, deixar você ir embora pra casa ou esperar você evoluir pro parto normal com esse cardiotoco. Aí, de certo, a enfermeira falou pra ele que eu vi, que eu tinha percebido a diferença, né? Ele falou assim, você viu o cardiotoco, você viu que tá diferente. Aí ele falou assim, se a gente esperar mais, o bebê entra em sofrimento, tem essa falta de ar, a Helena tá muito alta. Aí ele fez o toque e tinha dado um dedo naquele momento, com muito custo. Ou seja, eu já tava lá, fazia umas quase 6 horas no hospital, e tinha dado um dedo de dilatação, e só que eu tava naquela angústia da falta de ar, né? E o exame da Helena já tinha dado alterado. E aí ele explicou pra mim que não dava pra esperar o normal, porque é aquilo, pode ser que evoluísse pro normal muito rápido, mas pode ser que não, que poderia passar para outro dia. Só que a gente não tinha a certeza que a Helena tava bem. O cardiotoco tava dizendo que ela não tava bem. Aí ele saiu da sala, aí eu desabei. Chorei, porque a gente idealiza, né? Então eu tinha idealizado meu parto. Eu tinha idealizado até as fotos de sofrimento. A minha mãe e meu marido dão risada. Mas olha, eu já tinha imaginado minhas caretas fazendo força, sabe? Pra Helena sair, os exercícios na bola. Só que não foi assim que aconteceu, entendeu? Então eu chorei, porque eu me senti frustrada. E eu vou pôr aqui o vídeo que eu gravei
logo depois, pra vocês verem, tá bom? Oi, amores. Hoje é dia 3/4. Que hora, amor? 6h14. Eu tô aqui no hospital. Eu estou desde cedo aqui, desde a meia-dia e pouco, porque eu tive muita contração à noite e muita falta de ar. Aí eu precisei vir pro hospital, porque podia ser o posicionamento da neném. Fiz o primeiro cardiotoco, deu super bem, muitas contrações, mas nada de dilatação. E a neném tá bem em cima, assim. E a falta de ar poderia ser por conta disso. Aí acharam melhor me deixar internada pra ver como ia evoluir. Agora, né, 6 horas depois, meu médico veio reavaliar, fiz outro cardiotoco e deu alteração. Não posso ir embora e não posso esperar o parto normal, vou ter que fazer cesárea. Tô me sentindo assim, amigas, frustrada porque eu queria um parto normal, me preparei pra isso. Tô me sentindo emocionada ao mesmo tempo porque eu sei que eu vou ver ela daqui a pouco. É um misto de sentimento. E tô bem, sei que eu fiz o melhor pra ela e sei que o parto normal é melhor pra ela. Ali tá o pai dela. Como você tá, pai? Tô bem. Tá pensando o quê? Até que enfim. Então é isso. É esperar agora pra gente ver a Helena. Aí, pessoal, meu marido super calmo por fora, né? Me acalmou, falou assim, calma, amor. Lembra que a gente já tinha conversado antes, que poderia ser que a cesárea fosse necessário, se colocasse em risco a sua vida, a vida da Helena. E aí foi me falando tudo que a gente já tinha conversado. Só que por mais que eu já tivesse conversado que poderia fazer um parto cesárea, eu não aceitava muito dentro de mim isso. Então, eu não tinha plano, gente, pra isso, sabe? E foi tudo muito rápido. E aí ele me acalmou tudo, aí eu parei de chorar, aí eu levantei, falei, vamos tirar umas fotos. Aí tirei foto com meu marido, tirei foto da barriga, eu vou mostrar aqui também. Ela tava super alta, a minha barriga. Dá pra perceber que a Helena subiu bastante, assim. E isso tava me dando bastante falta de ar. E eu falei assim, então eu tenho que ficar feliz, né? Que ela vai nascer e o importante é ela tá bem. Mesmo que eu tava frustrada, que não era bem o que eu queria. Mas eu sabia que Deus tava no controle e que ia dar certo. Foi coisa assim muito rápida. Pensa que não, eu já estava sendo preparada já para ir para o centro cirúrgico, 6 e pouco, 6h20, acho. E aí eu já estava sendo preparada, tudo, troquei de roupa, pus as sapatilhas e tal, e desci pro centro cirúrgico. E aí eu falei até pro João, falei, poxa, eu não tenho nem maquiagem para isso. Gente, eu não tinha pensado nas fotos do parto cesárea. Eu não levei uma maquiagem, porque na verdade eu nem ia parir naquele dia, né? Eu não levei uma maquiagem, eu não levei um batom. Eu tava assustada porque não era bem o que eu queria. Então, eu falei pro meu marido, falei, eu não tenho roupa pra isso, eu não tenho maquiagem pra isso. E as fotos, vou falar pra vocês, lá do centro cirúrgico também. Descemos pro centro cirúrgico, aí o meu marido desceu também, ele assistiu o parto. Vamos falar a primeira coisa, eles pegam uma veia sua, né, pegam um acesso, e aí você desce lá pro parto. Fiquei esperando numa salinha de pré-operatório, depois eu entrei pra sala da cesárea. Lá na sala da cesárea tinha o meu obstetra, tinha uma outra obstetra, tinha o anestesista e, se eu não me engano, 2 ou 3 enfermeiras. Uma sala super aconchegante, assim, de pessoas e de afeto. Eles conversavam o tempo inteiro comigo, me distraindo. O doutor Renato, que é meu obstetra, conversando comigo, porque ele sabia que não era o parto que eu queria, mas ele tava tentando me acalmar, me deixar confortável, conversando comigo e falando comigo e tal. E eu deitei lá na maca. Aí o anestesista vem e faz algumas perguntas sobre alergia, se eu já tomei anestesia e tal. Como eu não tinha plano do parto cesárea, eu não passei com o anestesista antes, né? Então ele fez algumas perguntas pra saber e tal. E aí foi na hora da RAC. Gente, todo mundo fala dessa anestesia, que é horrível, que você deita a cabeça lá embaixo, que pressiona a sua barriga, que dói. Eu não senti nada.
Não sei se é porque a Helena também já estava bem alta e na hora de descer não prensou nada. Eu não senti nada. O que eu senti? A picada da agulha, que é normal em qualquer injeção, mas não foi nada doloroso. Passo o cinto geladinho, ele apertando a coluna para achar o lugar lá que põe anestesia. Aí ele colocou anestesia, eu senti ele tirando a agulha, deitei, não senti mais nada. Como eu assisto muito Grey's Anatomy, falei isso pro meu marido, ele deu risada. Eu ficava olhando no painel, porque sabe o que eu fiquei pensando? Falei assim, e se a anestesia passa o efeito? Porque eu já ouvi vários relatos de pessoas que passou a anestesia. O meu medo era eu sentir ele me cortando lá. Falei, vai que essa anestesia passa. Só que quando eu fiz a bariátrica, eu tomei anestesia geral, né? E ela demorou pra passar o efeito, inclusive. Então eu falei assim, não, acho que não vai ser meu caso. E eu ficava muito olhando pro monitor lá de monitoramento, pra ver meu coração, pra ver minha pressão, pra ver se eu tava agitada. Eu comecei, quando eu cheguei na sala, meu coração tava 85. E a minha pressão tava acho que 10. Depois, lá na hora do parto, durante o parto, meu batimento foi pra 55, 65. E a minha pressão 9/6, que foi toda a gestação, sabe? Eu falei, gente, como eu tô tranquila. Eu fiquei assim, surpresa. Só que a primeira parte do parto, o meu marido não entrou. E aí, isso, eu não gostei da cesárea e eu já sabia dessa frieza da cesárea, por isso que eu não queria parto cesárea. Não era medo da anestesia, não era medo do corte, não era medo da recuperação. É porque eu acho que a cesárea, ela é um pouco desumanizada, tanto para a mãe quanto para o bebê. Por isso eu não queria cesárea. Mas eu entendo que a cesárea, ela é importante quando é para salvar vidas. Eu acho que a medicina, ela é maravilhosa quando ela vem para salvar. Eu não conseguiria pensar em, tipo, marcar um dia para ganhar a Helena. Eu não tô fazendo crítica às mães que fazem isso. Eu acho que cada uma se conhece, sabe das suas limitações. Mas eu não queria fazer isso. E esse primeiro momento inteiro eu fiquei sem meu marido. Então, até anestesia. Os primeiros cortes lá das primeiras camadas também da cesárea, o meu marido não entra na sala. Acho que o meu marido não ficou 10 minutos comigo na sala durante o parto todo. E eu perguntava, meu marido não vai entrar? Ela falou, calma, ainda não vai entrar. Gente, aí ele vai cortando você lá. Tem um cauterizador, gente. Ai, é horrível o cheirinho dele. Porque ele fica queimando a sua gordura, a sua carne lá, cauterizando. E você sabe que a carne é sua que tá queimando. É estranha a sensação. Mas você não sente nada, só o cheiro mesmo, né? E eu sentia que eles estavam mexendo em mim, porque meu corpo dava umas mexidinhas assim, mas eu não sentia o que eles estavam fazendo, né? E tava com o paninho alto, graças a Deus, né? Porque eu acho que eu não ia gostar de ver, não. Com o paninho alto, e foi dessa maneira. Aí chamaram meu marido, aí meu marido entrou. Meu marido, antes do meu marido entrar, eu falei pra enfermeira assim, ela falou, agora a gente vai chamar seu marido. Eu falei assim, olha, tampa pra ele não passar mal, porque se ele ver, ele vai passar mal. Porque o meu marido, ele passa mal com algumas coisas, né? E eu imaginei que se ele fosse ver o corte, ele fosse passar mal. E ele ficou até bravo comigo depois do parto, porque ele queria ter visto e elas não mostraram pra ele o cortão lá. Aí ele entrou, sentou do meu lado e ficou tentando me acalmar. O Jonas, gente, é um fofinho. Ele queria me deixar calma, sabe? Ele achou que eu tava nervosa, porque como foi tudo muito rápido, a gente não esperava, né? Então a gente tava assim, tentando entender o que tava acontecendo. Aí ele pegou e conversando comigo, me acalmando. E aí, gente, eu vi que ele deu uma levantadinha assim de olho. Aí ele olhou pra mim assim, nasceu. Ele olhou, que periquituda, tudo inchada. Ai, gente, foi muito engraçado, porque a minha mãe tá aqui do lado, ela até tampou a cara. Porque foi engraçado, porque foi muito espontâneo. Todo mundo deu risada no centro cirúrgico, porque a vagina das meninas nasce bem inchadinha, né? E aí foi a primeira reação dele, foi muito espontâneo, foi muito engraçado, eu comecei a rir. E aí eles pegaram, eu falei, não, tira foto, falei pro meu marido, né, tira foto. Ele tinha até esquecido de tirar foto, porque ele tava tão preocupado em me acalmar e ficar ali do meu lado, que ele esqueceu de tirar foto. Aí tem umas fotos aí, que eu vou pôr aí no vídeo pra você ver, é essa que tem, pessoal. E aí depois trouxeram a Helena pra gente conhecer. Gente, quando trouxeram a Helena pra eu conhecer, é uma sensação que não tem como explicar
E você só vai entender quando você for mãe, porque a minha amiga Rafaela tentava me explicar e eu não entendia. Mas quando trouxeram a Helena aqui, eu vi ela, é uma sensação assim, saiu de mim, é minha filha mesmo, é muita bondade de Deus e eu não tô acreditando. É um misto de sensações. E aí eu comecei a chorar e eu falei pro meu marido, eu perguntei acho que mais 4 vezes se era a nossa mesma e ele falou que era. Aí ele passou a mãozinha no cabelinho dela assim, aquele sebo, né, aquele vernix assim, subiu assim, ele, olha, cabeluda, ai gente, fiquei tão feliz. E ela nasceu, vou pôr a fotinha aqui, gente, e ela tava assim, ó, ela tava brava, sabe? Ela não queria ter nascido, falei pro Jonas. E uma carinha de brava, inchadinha, assim, bonitinha, branquela. Ai, gente, que bonitinha. É uma sensação que não tem como explicar. Eu tento explicar, mas foi maravilhoso, assim, ver ela. E assim, não deu 10 minutos. Tudo isso aconteceu, que o Jonas entrou e tudo, e ficou lá. Aí tiramos umas fotos que a gente ficou com a cara espremida. E eu sem maquiagem, gente, eu sem maquiagem, sem preparação emocional, sem pose, a vida real ali. Foi muito pá, de repente. Aí ela tirou uma foto, aí a pediatra tirou uma outra foto ali de nós 3 juntos e tal. E aí o Jonas sai da sala e a Helena vai passar pelos primeiros atendimentos, né? E aí eu fico ali sendo costurada. Essa é a parte negativa da cesárea, ao meu ver. Então, eu fiquei pouco tempo com meu marido. Com a minha filha, eu não fiquei nem 10 minutos depois que ela nasceu, porque ela foi passar pelos atendimentos enquanto eu fiquei sendo costurada. Eu sei que existem outras condutas por parte cesárea, né? Só que eu não tinha conversado sobre isso com o meu obstetra, né? Porque não tava no meu plano a cesárea, mas agora para um próximo filho. Sim, gente, eu tô com 10 dias que pari e já tô pensando no próximo filho, porque eu ainda não traumatizei, né? Vamos ver daqui pra frente. Mas é algo para se pensar, né? De ficar com a neném ali, já fazer essa amamentação nesse primeiro momento já, né? Então, vai da conduta de cada médico, da sua conversa, né? Eu tinha um plano de parto, só que o meu plano de parto, ele era todo baseado no parto normal. E, se fosse necessário, uma cesárea. Mas, assim, nada muito detalhado da cesárea, né? Então, foi isso. A equipe médica, eu não tenho o que falar, o Dr. Renato e a doutora Juliana que auxiliou ele, o anestesista e as enfermeiras maravilhosos. Aí acabaram de dar os pontos lá, me levaram para a sala do pós-operatório e lá levaram a Helena. Aí ela já ficou do meu lado lá comigo, bonitinha. E aí eu pedi para a enfermeira me mostrar ela, porque na sala de cirurgia eu só vi o rostinho, ela já estava enroladinha. E eu queria ver o corpinho dela inteiro, né? Eu acho que é muito de mãe isso, né? Aí a enfermeira desenrolou, aí eu pedi pra ela ir mexendo nela pra eu ver o pezinho, pra eu ver o bumbum, pra ver a vagina, pra eu ver o peito, pra ver o braço, pra eu ver o rosto, o cabelo, a orelha. Então aí essa enfermeira, eu nem sei o nome dela, mas eu quero aqui agradecer, ela foi virando pra mim porque eu queria ver a Helena. A Helena não chorou muito, disse que tava chorando antes, quando tava no centro cirúrgico, mas comigo lá ela não chorou. E aí ela ficou comigo e eles ficaram esperando ela mexer. Eu mexer as pernas, né? Eu voltar a sentir as pernas para poder subir pro quarto. Por isso, eles me dar alta, eu subi pro quarto. Foi muito rápido. Eu achei que fosse demorar mais, mas rapidinho eu já conseguia abrir e fechar as pernas. Não conseguia levantar, mas abrir e fechar eu já conseguia. Subi pro quarto para me recuperar lá. E a Helena subiu atrás. Aí a gente encontrou meus pais ali na recepção. E subiu pro quarto. Meu pai e minha mãe também puderam subir um pouco para ver a gente e tal. Gente, uma coisa que aconteceu no centro cirúrgico e que fizeram no quarto de novo, que eu vou falar pra vocês, é uma massagem. Olha, que massagem ruim. Que é pra ver se você tá soltando o sangue mesmo, o líquido, se o útero tá baixando. Pra tudo isso, essa massagem, gente, que massagem que dói. E elas dão uma apertada assim, pra ver se o fluxo do sangue sai. Ai, gente, é bem desconfortável. Aí ela até falou assim pra minha enfermeira, segura o ar, que é melhor. E realmente facilitou, sabe? Mas graças a Deus só foi feita 2 vezes, graças a Deus. Foi feita lá no centro cirúrgico e depois no quarto. Aí fui pro quarto, cheia de pano, não dava pra ver, não dava pra levantar, né? É muito ruim amamentar com anestesia, porque eu ficava falando pro meu marido assim, vê se o bico tá na boca dela, porque não dava pra virar assim pra ver, né? Então, eu amamentei ela 2 vezes antes de voltar
a poder sentar, né, levantar e tal. E esse foi o nosso primeiros momentos com ela. E o médico depois foi conversar comigo, né, e tal. A Helena, ela tava realmente bem alta. E na hora que tava fazendo o parto dela, eu ouvi, né, a doutora falando assim pro meu médico, né? Ó, eu vou ter que puxar, ela tá muito alta. Aí ele falou, pode puxar. Aí eu senti o corpo dando aquela balançada, porque realmente ela tava bem aqui em cima, né? Então, ela tava ainda na posição pélvica, mas ela já tinha subido. Ela não tava mais o que a gente chama de encaixada, né? E ela tava com uma circular de cordão no pescoço, por isso o cardiotoco deu alterado. Eu sei que circular de pescoço não é motivo necessário, vamos dizer assim, para fazer cesárea. Tem muitas mulheres, muitas crianças nascem com cordão, com circular de cordão no pescoço, no parto normal. Muitas crianças nascem assim, tá? Então, se você tem e o seu médico te assusta e fala, ai, tem que fazer cesárea porque você tem o seu bebê tá com uma circular, não é verdade isso, né? Então, a gente sabe que muitas crianças... Eu me informei muito sobre isso. Só que o meu caso era diferente, porque a Helena já tinha saído de posição. E aí, quando ela nasceu, ela tava com essa circular e ela tinha feito o cocô. Aí, o que o meu médico falou, que ele não sabe se ela fez o cocô já lá dentro ou se foi na força de puxar ela que ela fez o cocô. Mas, de qualquer maneira, esse cocô já tava pra sair, né? Já tinha saído. Então, a gente não evoluiria para um parto normal no outro dia, no caso, porque já que eu não tava com nenhum dedo de dilatação, eu não evoluiria para esse parto normal, sem nenhum risco. Então, por isso que eu falo, não era o que eu queria, mas eu vi a mão de Deus em todo instante, assim, em todo minuto. E mais que ver a mão de Deus, assim, é algo que eu não conversei com a minha família. E eu vou colocar nesse vídeo aqui, mas vou contar pra vocês, porque é algo que eu guardei no meu coração pra falar no vídeo. Que Deus, quando você ora e você entrega tudo assim nas mãos do Senhor, tudo que Ele faz é perfeito. Porque a Helena nasceu 19:07, que significa 7:07 da noite. E para quem conhece, o 7 é um número bíblico, é o número da perfeição. E então eu entendi ali que Deus, ele foi perfeito no meu momento e no momento da Helena. Dela aqui. Então, ele foi perfeito no meu momento e no momento da Helena. Quer aparecer no vídeo, mãe? É, amor. Então, quando foi 7:07, ela nasceu perfeita, saudável. E quando a gente entrega as coisas, a nossa vida pro Senhor, é assim, a gente tem que aprender que não é mais a gente, não é a nossa vontade. É claro que Deus, ele se importa com o que a gente quer, com o nosso desejo. Deus, ele quer que a gente seja feliz, que a gente vai bem, que a gente prospere. Mas a gente tem que saber também que a vontade dele é soberana. E que por mais que a gente não entenda algumas coisas, ele tem propósitos. E eu entendi. E a Helena nasceu bem, saudável. Nasceu pesando 2,975 kg. No documento dela, tá? Que ela nasceu com 51 centímetros, mas a gente descobriu na primeira consulta com o pediatra que foi medida errada, que ela nasceu com 48. Agora ela tá com 49 centímetros. E esse é o relato do parto da Helena. Foi perfeito, da maneira que Deus queria, e ela nasceu muito bem. Quanto à recuperação do cesárea, eu vou fazer um vídeo para falar para vocês um pouco sobre o pós-parto, sobre o puerpério, essas primeiras semanas, como que é com a Helena. Eu acho que tem que ser um vídeo separado, porque é muita coisa para contar. E sei que depois de 6 horas que eu tinha tomado a hacker, eu podia levantar. E eu tava sem comer, lembra que eu ia no shopping? Então eu não tinha almoçado, então eu tava todo aquele dia sem comer nada, só molhando um pouquinho da boca com água, bebendo um pouco de água. E aí, depois de 6 horas, a enfermeira levou um de jejum pra mim. Aí eu comi uma bolacha, tomei um chá, tudo. Aí ela falou assim, agora vamos levantar da cama. Quando foi levantar da cama, eu lembrei dos vídeos que as minhas primas, que as minhas colegas postavam, que o primeiro levantado depois da cesárea é horrível, é a morte. Então eu já tava esperando, tipo assim, a morte, a sensação de morte mesmo. Aí a enfermeira, virei minhas pernas,
Aí quando eu levantei, falei, poxa, é só isso. Não senti nada, gente, não senti tontura. Eu sentia que a minha cabeça estava um pouco confusa, né? Não tava aquela sensação, assim, tô super bem. Mas assim, dor, assim, eu não senti. Nossa, amor, fez um cocôzão aqui. Então, eu não senti. Então, foi super tranquilo. Aí eu fui tomar banho, ela, você consegue sozinha? Eu falei, consigo. Aí ela foi, ela e meu marido ficaram no banheiro ali, né? Caso eu fosse desmaiar ou eu precisasse de alguma ajuda. Aí eu tomei banho, me lavei. A sensação que eu tenho é que queima muito a cesárea. E eu até achei que eu tinha aberto o ponto, assim, porque falei, nossa, tá queimando, eu acho que abriu. Ela falou que não, que era normal. Eu falei, então se é normal queimar, então eu não vou reclamar mais que queima, né? Mas, assim, uma sensação que queima bastante, assim. A cirurgia que eu tenho pra comparar foi a bariátrica, né, pessoal, que eu fiz ano passado. E como vocês acompanharam aqui, eu não tenho o que falar, porque eu não senti um pingo de dor, né? Então, até hoje, se a pessoa fala, olha, eu faria 10 vezes bariátrica, mas eu não faria mais cesárea, porque a mulher que fala pra mim, eu prefiro cesárea porque cesárea não dói, minha amiga, ou você foi uma abençoada, ou você não fez a cesárea direito. Porque dói sim, gente, é desconfortável, a massagem é desconfortável, mas não há nada que a gente não aguente. Eu não acho que eu sou muito sensível à dor, né? A minha mãe também acha que não, as pessoas assim que tá convivendo comigo, porque acham que eu tô muito bem, tô andando e levantando sozinha desde o primeiro dia, inclusive tomei até banho já sozinha no primeiro dia. Mas dói, é desconfortável, você tem que se cuidar, porque é uma cirurgia. Então, talvez eu pense que o normal fosse mais fácil esse pós-parto, né? Mas eu também tô tendo muita ajuda aqui na minha casa, minha mãe faz tudo, eu tô princesa, tô fazendo nada, nada, só amamentando a neném e cuidando de mim. E o meu marido também faz as outras coisas, ou seja, ele levanta também de madrugada, então todo esse suporte. Então, hoje tem 10 dias, eu tô super bem, mas eu tenho uma equipe de apoio muito boa e muito abençoada aqui. E a Helena, gente, é um amorzinho. Ela chora pra quê? Pra fazer cocô e chora pra mamar. Do resto, tudo bem, tá? Então, esse é meu relato de parto. Se faltou alguma coisa, eu conto nos próximos vídeos pra vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau.